Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos novamente aqui ao meu canal. Vamos iniciar hoje as nossas aulas aqui de Direito Previdenciário, conforme eu havia combinado com vocês, tá? Espero que vocês gostem. Caso vocês fiquem com alguma dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários, que eu vou responder para vocês, né, em ordem de chegada, tá bom? Não custa nada pedir, se inscrevem aí no canal, vamos aumentar aqui esse número de inscritos, tá? E deixa o like aí se vocês gostarem da aula, tá bom? Vamos dar início aqui à nossa primeira aula. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente começar a conversar. Então, está aqui para vocês, projeto de aprovação INSS 2022, né? Nosso concurso muito provavelmente será no próximo ano, acredito que não tem chance de ser neste ano. Tá bom? Deixa eu só pegar aqui uma canetinha. Agora sim. Vamos lá. Seguridade Social, a sua origem, né, no Brasil e no mundo, tá? Vou aumentar aqui. Pronto, aqui. A origem da Seguridade Social no mundo começou bem de forma limitada e foi crescendo e se ampliando aos poucos até chegar ao modelo que chegamos hoje, melhor que conhecemos hoje, né? Então, assim, inicialmente não existia a Seguridade Social, né? Eu vou contar aqui para vocês logo mais que a assistência, na verdade, social era feita de forma limitada por familiares, pela comunidade. E aí depois foi crescendo, né, à medida que foram enxergando a necessidade de haver uma assistência ao trabalhador, né, uma proteção ao trabalhador, tá bom? Eu posso identificar para vocês olha só como eu sei fazer círculos, 3 fases, né? Eu posso mostrar para vocês aqui 3 fases, fácil, 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 sobre a Seguridade Social. Então, se perguntarem quantas fases existem da Seguridade Social, vocês vão dizer que são 3 fases evolutivas, tá bom? A primeira fase aqui, ainda dentro da assistência social, certo? Ela vai até 601, certo? Vou explicar para vocês como que vocês vão distinguir isso. Não é muito importante aqui, neste primeiro momento, vocês memorizarem data. Basta saber o contexto histórico, tá bom? Então, vamos lá. Essa primeira fase, ela se subdivide em 2 fases, para alguns autores, tá? Ela tem uma primeira fase privada, que é como eu falei para vocês, aquela fase onde a comunidade, os familiares faziam assistência social, e temos uma segunda fase pública, e aí eu já explico para vocês, tá? A fase privada, ela vai até a criação da Lei dos Pobres, em 1601, na Inglaterra. A proteção aos necessitados era exercida no âmbito familiar comunitário, era uma assistência privada. Era feito da seguinte forma, sei lá, aparecia uma pessoa pedindo uma ajuda, e aí você se comovia com a situação e dava ali uma ajuda àquele cidadão que estava se mostrando necessitado. Né? Como a gente faz hoje no normal, muitas das vezes batem a porta da gente pedindo alguma ajuda, e a gente faz ali aquela assistência social, certo? Então, era feito dessa forma, de forma privada, pelos familiares ou pela comunidade, tá bom? E aí nós temos uma segunda subfase da primeira fase, que é logo após a criação da Lei dos Pobres. Então, até a criação da Lei dos Pobres, a assistência social era feita de forma privada. Após a criação da Lei dos Pobres, surgiu uma assistência social pública, tá? A gente ainda não está falando de previdência social. Vejam bem, é assistência social. Então, surgiu aí após a Lei dos Pobres, né, essa subfase da assistência pública, que era financiada a partir de contribuições obrigatórias para fins sociais. O programa de assistência social era de responsabilidade da igreja, sendo destinado às crianças, velhos, idosos, mesma coisa, né? Inválidos e desempregados.
a proteção era restrita àqueles que se mostravam em situação de necessidade. Então, como eu falei para vocês, num primeiro momento, assistência privada, dentro da primeira fase. Num segundo momento, assistência pública, feita através de contribuições obrigatórias à igreja. A igreja era responsável por essas contribuições e também por essa assistência, né, por esse programa de assistência. Deveria demonstrar a necessidade de ser assistido, né, porque era de forma restrita, tá bom? Primeira fase, só isso que eu tenho para falar para vocês, acabou. E vamos seguir. Agora a gente inicia aqui a segunda fase da Seguridade Social. Vocês não podem, vou até marcar com a canetinha, vocês não podem esquecer desse cara aqui, ó. Bismarck. Com certeza vocês já ouviram falar desse cidadão aqui, Bismarck. Por volta de 1883, o chanceler alemão Otto von Bismarck instituiu o primeiro Marx aqui também. Ó, o primeiro sistema de seguro social é a origem da Previdência Social, minha gente. É aqui, ó, a origem da Previdência Social está na segunda fase evolutiva da Seguridade Social, certo? Se perguntar na prova, pode marcar sem medo, tá bom? Seguridade Social, segunda fase, surgimento com o Seguro Social de Bismarck, tá bom? Ele instituiu aí esse plano. Como que era? Como que funcionava? Era um seguro social, né, de caráter restrito e se destinava somente a trabalhadores. Se destinava somente a trabalhadores, certo? Quais tipos de seguros existiam na época? Seguro doença, seguro acidente de trabalho, né? Acidente de trabalho, trabalhador, seguro invalidez e proteção à velhice, certo? O financiamento era feito por empregados e empregadores. Não existia a participação do Estado, como acontece hoje, tá? Era só empregados e empregadores, ok? Seguindo. Terceira fase da Seguridade Social. Em 1941, o economista inglês William Henry Beveridge instituiu o Plano de Proteção Social de caráter, olha a canetinha, universal. Do berço, a proteção seria do berço ao túmulo. Olha a diferença. Então, e a contribuição, a fonte de custeio? Era Estado, trabalhador e empregador. Então, já mudou, né? Mudou bastante. Em Bismarck, melhor dizendo, a contribuição, o seguro se destinava somente a trabalhadores, tinha um caráter restrito, certo? E não havia contribuição do Estado. Já com o plano Berg, eu acho que é assim a pronúncia, o caráter era universal, do berço ao túmulo, compreendia toda a população. E a fonte de custeio era tríplice, certo? Estado, trabalhador e empregador, tá bom? Então, essa aqui é a nossa terceira fase evolutiva da Seguridade Social. Agora, vamos falar um pouco da evolução legislativa da Seguridade Social aqui no nosso país, no Brasil, tá? Vamos lá. Em 1543, gente, para quem gosta de história, em 1543, quem era que estava por aqui? Portugueses, né? Tinha acabado de ser descoberto o Brasil, né? 1543, muito cedinho, muito recente, cara. Estávamos aí nos primórdios, né, da nossa colonização, certo? Então, em 1543, foi criada a primeira Santa Casa, certo? A fim de promover a assistência social. Daquela forma ainda,
tem que demonstrar necessidade somente para algumas pessoas que precisavam. Não existia previdência social, nada, nada, nada. Então, era só voltada à assistência social mesmo, tá? Quem foi que promoveu isso aqui? Os portugueses, obviamente. Era eles que estavam por aqui, tirando todo o nosso ouro. Então, vamos lá, em 1543, tá? Santa Casa, não esquece. Promovida aí pelos colonizadores. Em 1824, o que aconteceu em 1824? Para quem é da história, quem gosta sabe. Tivemos aí a nossa primeira Constituição Imperial com o nosso Dom Pedro I, né? Então, em 1824, com a Constituição Imperial, passa-se a prover os socorros públicos com fins assistenciais. Então, existiam aí socorros públicos, mas também voltados à assistência social. Em 1834, ainda com Dom Pedro I, foi criado aí o Mongeral. O que era o Mongeral? Era um sistema mutualista. Era uma previdência privada, que hoje nós chamamos de previdência complementar. Os servidores da época, eles não tinham nenhuma proteção previdenciária, estou aí falando. E aí, o que foi que eles pensaram? Não, vamos fazer aqui uma previdência privada, que eles deram o nome de Mongeral, certo? Através de cotas, vamos pagando todos os meses aí essas cotas, e caso alguém venha a falecer, alguns ou alguns dos nossos entes, né, familiares irão poder receber aí uma pensão, né, por morte. Então, era isso que eles visavam, deixar seus familiares, de uma certa forma, amparados, né? Então, eles criaram aí essa previdência privada, certo? Que era chamado de Mongeral, tá? Em 1891, aqui se deu uma nova Constituição, tá? Caiu a Constituição de Dom Pedro e foi criada e instituída uma nova Constituição, certo? Então, em 1891, a Constituição da época já previa aí a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho. Era uma aposentadoria chamada de aposentadoria graciosa, porque não existia ainda contribuições por parte dos trabalhadores, né? Não existia uma contribuição, era tipo uma previdência privada mesmo, vamos dizer assim, né? Existia essa previsão aqui de aposentadoria por invalidez, porém não existia contribuição para ter direito a essa aposentadoria por invalidez, tá bom? Em 1919, foi criada a primeira lei de acidentes de trabalho com os seguros privados. Muito importante isso aqui. E eu tenho que falar uma coisa para vocês. Muito importante vocês saberem as datas, os tempos, o que aconteceu no ano X e no ano Y, porque vai vir na prova dessa forma. O examinador sabe que é difícil memorizar isso. Então, o que é que eu sugiro? Pegue esses slides, imprima, cole no seu quarto, cole no banheiro, cole na sala, cole na cozinha, cole na geladeira, onde vocês pensarem, colhem. E aí, acordou, esticou o braço, dá uma olhadinha, dá uma lida. Foi ao banheiro, dá uma lida. Está na sala assistindo televisão, olha para o lado, dá uma lida. E vai lendo, porque isso vai entrando na nossa cabeça, a gente vai memorizando, vai colocando na nossa memória aí de longo prazo, e não esquece de forma alguma. Então, assim, tem que memorizar isso aqui, certo? Porque são muitas datas próximas, com momentos históricos importantes, com acontecimentos importantes que vocês precisam saber, para não se embananar na hora da prova, tá bom? Então, em 1919, foi criado o quê? Canetinha aqui para vocês. Os seguros públicos, certo? Com a criação da primeira lei de acidentes de trabalho. O empregador era obrigado, aqui a obrigação era do empregador, tá bom? O empregador era obrigado a contratar um seguro privado
para o caso do funcionário sofrer algum acidente. Então, a contribuição era feita pelo empregador, tá? Não tinha também aqui a contribuição do Estado, obviamente, né? Em 1923, vai fazer um ano, ou vai fazer um século, em 1923, a gente está em 2021, vai fazer um século dessa lei aqui. Hein? E qual foi a lei que foi criada? A Lei Eloy Chaves. Gente, a Lei Eloy Chaves é o marco da Previdência Social no Brasil. Então, se o examinador lhe perguntar quando que surgiu a Seguridade Social, qual a fase? Segunda fase. Se o examinador lhe perguntar quando surgiu a Seguridade Social no Brasil, a Previdência, melhor, a Previdência Social no Brasil, vocês vão dizer aqui, em 1923, com a Lei Eloy Chaves, né? De acordo com o decreto 4.682, certo? Tivemos a criação de caixas de aposentadoria e pensões, que são as famosas CAPs. Quem nunca ouviu falar, pelo amor de Deus, dessas CAPs? Né? Tivemos aqui a criação das caixas de aposentadorias e pensões, certo? Que se destinavam aos trabalhadores ferroviários somente. Inicialmente, as CAPs se destinavam única e exclusivamente aos trabalhadores ferroviários, porque nessa época o Brasil estava em expansão territorial, crescendo, né? Implantando as suas ferrovias, não sei se é esse o termo correto, né? Abrindo estradas e tudo mais. Então, aí, aqui era uma profissão muito valorizada na época, também existiam, sim, por conta das condições mesmo de trabalho, muitos acidentes de trabalho, muitas mortes, muitas pessoas com as mãos amputadas, né? E aí as pessoas começaram a questionar uma certa proteção a esses trabalhadores, né? Então foram criadas aí as CAPs, né? Que são as caixas de aposentadoria e pensões. Aí funcionava assim, gente. Cada empresa tinha sua CAPs, certo? Aí, só era para os ferroviários, mas existiam várias empresas na época que contratavam ferroviários, que trabalhavam com essa área, né, com essa atividade. Então, cada empresa tinha a sua CAP. Era organizado por empresa, certo? Então, vamos lá. A contribuição era feita, isso aqui é importante, por empresas, certo? E trabalhadores, tá bom? Para deixar e prestar uma assistência a seus familiares também, em caso de morte. Então, seguindo aqui. Em 1926, a Lei 5.108 estende as CAPs aos portuários e marítimos. Então, inicialmente, as CAPs eram destinadas somente aos ferroviários, e aí um pouco mais tarde, 3 anos de diferença, deixa eu ver. Sim, 1923 a 1926, após 3 anos, certo? Essa lei aqui estende as CAPs aos portuários e marítimos. Em 1928, a Lei 5.486 e 85 estende as CAPs aos trabalhadores dos serviços telegráficos e radiotelegráficos. Então, foi aumentando, né? Primeiro surgiu com os ferroviários, depois portuários, marítimos e assim sucessivamente. Todo mundo queria ter a sua CAPs, certo? Em 1933, chegamos aqui ao governo Getúlio Vargas, conhecido como pai dos pobres, né? E neste inteirinho, ou seja, neste momento, inicia-se a estatização do sistema previdenciário. Né? Getúlio Vargas, que não era bobo nem nada, viu aquela coisa ali interessante, era muito dinheiro que se estava acumulando, e aí ele disse, olha, traga para cá, deixa que eu organizo isso aqui. Então, aí, ele iniciou a estatização, né, do sistema previdenciário, certo? E aí ocorre também uma maior amplitude, né, de proteção, tá? Criam-se os institutos, com Getúlio Vargas, cria-se os institutos de aposentadoria e pensões, que são os IAPs. Então, deixa de existir as CAPs,
certo? Isso aqui é importante. E passa a existir os Institutos de Aposentadoria e Pensões, IAPES. E aí, no caso, não é mais por profissional, né? Não é mais por empresa que se organiza, e sim por categoria profissional, certo? Entra aí os marítimos, bancários e etc. Então, deixa de existir as CAPES e inicia-se a criação aí das IAPAs, que são os Institutos de Aposentadoria e Pensões. Seguindo, isso tudo no Brasil, tá, gente? Em 1934, nós temos o que aqui? 1934, para quem é do direito vai saber. A nossa Constituição, primeira Constituição Cidadã, né? Em 1934. E esta Constituição Cidadã, que é muito semelhante à nossa Constituição hoje, de 1988, né? Ela já previu aí a tríplice forma de custeio, né? Como o governo contribuindo, empresa e trabalhadores. Então, até 1934 não existia previsão de contribuição, certo? Só a partir de 1934 é que se inicia aí na Constituição a tríplice forma de custeio, com governo, empresas e trabalhadores contribuindo para a manutenção da proteção social, certo? Em 1934, a Constituição usa a expressão seguro social. Lembra do seguro social lá de Barrett, 1941? Na terceira fase evolutiva da Seguridade Social, então, olha ele aqui, ó. A expressão surgiu aqui em 1937, certo? Até antes do que lá na evolução da Seguridade Social. Em 1960, a Lei 3.807, que é uma lei orgânica da Previdência Social, LOPES, unifica a legislação dos IAPAs. E o que é que acontecia? Naquela época, do primeiro governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas chegou e disse assim, não, vamos criar aqui os institutos de aposentadorias e pensões, que são os IAPAs. Só que o que era que acontecia? Cada categoria profissional tinha o seu instituto, a sua legislação, certo? Então, os marítimos tinham uma legislação, os portuários tinham uma legislação, e assim sucessivamente. Aí, o que foi que o Congresso fez? Não, peraí, está muito bagunçado isso aqui. Se eu for pedir uma aposentadoria para determinada categoria profissional, eu tenho que estudar isso aqui. Se eu for pedir para uma outra categoria, eu tenho que estudar uma outra legislação. Não, vamos unificar isso tudo aqui. Aí foi isso que fizeram. Unificaram as legislações dos IAPAs, né, que são os Institutos de Aposentadoria e Pensões, aqui em 1960, certo? 6 anos mais tarde, em 1966, os IAPAs são unificados. Então, inicialmente, unificou-se a legislação, porque, como eu disse, existia para cada categoria uma legislação específica, certo? Já 6 anos mais tarde, unificaram os próprios institutos. Agora não existia mais um instituto para portuário, um instituto bancário, um instituto ferroviário, não. Vamos unificar aqui os institutos, todos os institutos de aposentadoria e pensões de categorias diversas, vamos unificar e tornar uma coisa só. E aí, o que foi que surgiu? Surgiu o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. Quem nunca ouviu falar do INPS? Não, eu não sou dessa época, minha mãe que é. Mas, assim, eu já ouvi minha mãe falar INPS, tem que ir no INPS. Então, assim, depois dos IAPAs, com a unificação dos IAPAs, surgiu o que, minha gente? O Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. Já não é tão longe assim, já não é tão distante, né? 1966.
Em 1977, a Lei 6.439 cria o Sistema Nacional de Previdência Social e Assistência Social, que são os SINPAS, voltada aí à assistência social também, né? Em 1888, para quem já sacou, temos aqui uma nova Constituição, porque quem gosta de criar Constituição é o Brasil. Em 1988, temos uma nova Constituição, que é a nossa atual Constituição, né? Federal, e aí foi instituído a Seguridade Social, com caráter mais amplo. Então, aqui no Brasil, a instituição da Seguridade Social foi em 1988, certo? A Lei Eloy Chaves é o marco da Previdência Social. A criação aí, a instituição da Seguridade Social, previsto lá no nosso artigo 194 da Constituição Federal, é aqui na Constituição de 1988, a nossa atual Constituição Cidadã, tá bom? E esse momento aqui corresponde à terceira fase evolutiva da Seguridade Social, tá bom? Em 1990, o decreto 99.350 criou o INSS. Aí todo mundo conhece, né? O INSS, que foi nada mais do que a fusão do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, IAPAS, e o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. Existia inicialmente as CAPs, depois das CAPs, IAPs, que eram os institutos de aposentadoria e pensões, depois o INPS, certo? Que foi a junção de todos os IAPAs, né? De todos os institutos de aposentadoria e pensões, e agora, em 1990, muito recente isso aqui, não tem muito tempo, 1990, muito recente, foi criado o INSS, que decorreu aí da fusão, da junção do Instituto de Administração Financeira, da Previdência e Assistência Social, com o INPS, né? Por isso que o INPS deixou de existir, mudou a sigla, né? Passou a ser o INSS, tudo concentrado aqui no INSS. Certo, gente? E aí? Muito confuso, não, né? Expliquei direitinho. Assim espero. Assim espero. E, fim, terminamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais de explicar tudo isso para vocês, tá? Se ficou alguma dúvida, já sabe, né? Comenta aí nos comentários que eu respondo para vocês. Caso vocês não queiram deixar uma pergunta de forma aberta, não tem problema. Vai lá no meu direct, lá no Instagram, é Maria Fernanda, _advocacia. Manda um direct para mim que eu respondo vocês, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula. Não esquece, tá, gente, de se inscrever no canal, deixar aquele like e, por favor, comentem aí se vocês gostaram da aula. Se não gostaram, é isso aí. Não, brincadeira. Brincadeira, gente. Se não gostaram, o que é que eu posso fazer? Vocês vão ter que estudar assim mesmo. Não tem jeito. Tô brincando, viu, gente? Tchau. Um enorme beijo e até a próxima aula.